Olá, terça-feira, 6 de maio. Competidores sim, mas nunca rivais. A história de dois irmãos em disputas de títulos no kitesurf. Mães de primeira viagem contam a experiência de trazer uma vida ao mundo. Dúvidas sobre empréstimos? O quadro Por Dentro da Lei responde. Tem a irreverência do marmita e os segredos da arte milenar dos mosaicos. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. A arte dos mosaicos existe há séculos. Os gregos e os romanos já usavam a técnica para decorar pisos e paredes das construções. As peças e instalações produzidas a partir dos recortes geométricos são reconhecidas em toda a parte do mundo, inclusive aqui no Ceará. E o Alberto visitou um artista que produz peças lindas de mosaico, né, Alberto? Ele realiza um trabalho também com crianças. Queria que você me falasse um pouquinho desse trabalho. Juliana, ele na realidade é aquele típico exemplo. De aprendiz virou mestre. Ele começou num projeto social dentro da paróquia, da igreja, no bairro dele. E daí, o que ele fez? Aprendeu, se dedicou tanto que acabou tomando o lugar, entre aspas, é claro, do próprio mestre dele. Ele foi indicado. Foi indicado por esse projeto social lá no bairro Vila União, onde ele começou a ensinar as crianças essa arte. E as crianças, como é que elas respondem a esse trabalho com ele? Eles querem um encanto muito grande, porque no início existe muita dificuldade, porque querendo ou não, quando você olha a arte do mosaico, é uma arte complexa, porque você tem que ter todo um critério, todo um detalhe para conseguir configurar aquele desenho, porque na matéria a gente vai mostrar todo o passo a passo e assim é bem dificultoso, tem um processo de cuidado, então assim é uma arte que você tem que ter uma atenção muito grande. Eu não entendo disso, mas eu acho que o trabalho maior deve ser o recorte mesmo, porque ele tem que recortar exatamente aquela pecinha que caiba naquele ponto exato do desenho. Ele faz em cima de um desenho, Alberto? Ele faz o desenho, em cima dali ele já passa para uma peça de madeira, onde ele tem, através do carbono, passa para ali e ali ele começa primeiro pelo contorno, que é por onde o primeiro passo, e depois ele vai preencher as partes internas. Agora, Juliana, você falou pra gente leigo, a gente acha que o mais difícil é a questão da peça de montar, mas para ele não, já está avançado, ele disse encontrar os azulejos nas cores que ele precisa. Então existe muita necessidade, ele fala até o Ivanildo, que dentro de Fortaleza só tem 2 locais onde ele encontra esses azulejos. Pois o Ivanildo Duarte, você está de parabéns, viu? Achei excelente o seu trabalho, inclusive achei o máximo aquela peça que ele fez, Alberto, de um São Jorge, tudo detalhado, né? Um detalhe, Juliana, aquela peça foi um aluno dele que fez, na matéria. Então já é um aprendiz que ele colocou e que trabalha hoje com ele. Ai, que bacana. Sinal de que ele ensina super bem também e que a aprendizagem é passada adiante. Muito bonito esse trabalho. Agora sim você vai acompanhar a reportagem de Alberto Gurgel. Você conhece algum mosaicista? Ficou complicado. Vamos com calma. Mosaicista é o nome que se dá às pessoas que trabalham com mosaicos. Esta arte milenar que encanta a todos com seu colorido. Hoje iremos conhecer a história de Ivanildo Duarte, administrador que investiu no seu talento e montou seu próprio negócio. O mosaico começou a partir de um curso, um curso rápido de um mês, que trabalhava justamente com a juventude, e a ideia era mobilizar a juventude que fazia esse trabalho, e outras ações. A priori não era para trabalhar em mosaico, sim aprender e ter o gosto de fazer a arte, Eu queria também aprender a fazer o artesanato. E aprimorei na área e fui crescendo. E o professor, na hora de sair de lá, ele me indicou. Aí foi quando teve essa oportunidade. Aí o crescimento foi maior, Por estar ensinando e estar praticando, aí a gente foi crescendo mais nos trabalhos. A principal sacada deste microempreendedor foi a de como poderia divulgar seu trabalho de uma forma ampla, porém sem grandes gastos. Foi então que ele viu na rede social Facebook esta abertura. A priori, assim, o Face era individual, o Ivanildo Duarte. Eu colocava minhas fotos lá, os trabalhos. E houve a necessidade de tanta foto criar uma página de trabalho. Aí criou-se o nome Mosaicos Duarte, que é o nome da empresa, que é o meu sobrenome. Então, a partir desses trabalhos, as pessoas começaram a curtir,
e a valorizar o trabalho. Às vezes nem, a pessoa não sabia nem que eu fazia, que realizava esse tipo de trabalho. Então as empresas começaram a me procurar justamente para fazer fachada, ou painel, ou algo específico, uma logomarca, e a gente vai negociando. E foi se expandindo. E hoje, né, as coisas estão melhorando. Foi através da vinculação nas redes sociais que hoje os produtos da Mosaicos Duarte são disponibilizados em 2 lojas físicas. Um exemplo é o Candeeiro Café e Arte. E eu me interessei pelo trabalho dele porque é muito colorido, muito criativo. Ele tem bem diverso o trabalho, né? Agrada vários tipos de pessoas. E foi isso que me atraiu no trabalho dele. Entrei em contato com ele e ele veio trazer o material e a gente adorou e é um dos que mais vendem aqui. O próximo domingo é especial, é Dia das Mães. E para homenagear aquelas que têm a missão de trazer novas vidas ao mundo, a gente preparou 3 reportagens especiais. Hoje nós vamos mostrar a emoção de 2 jovens que são mamães de primeira viagem. Quando a mulher descobre que vai ser mãe, é uma alegria. Principalmente quando o casal desejava isso há muito tempo. O prazer e a satisfação de gerar uma vida é notório. No rosto de Luciana Paulina, grávida de 5 meses, o sorriso está estampado. Foi emocionante, né? Porque é um filho que a gente estava esperando, já que a gente já tem 5 anos de casado. O pai dele pedia muito. Então, assim, eu fui de choro e dele foi de alegria, de pular. A expectativa de pegar o pequeno Luiz nos braços, sem esquecer da emoção do primeiro movimento do bebezinho dentro da barriga, faz Luciana torcer por esse instante maravilhoso em que ele dará o primeiro sorriso de reconhecimento. A expectativa tá grande, eu chego a arrepiar, porque assim, quando eu sinto ele mexer, eu já imagino ele, o rosto, fico imaginando como ele vai ser. Então, assim, é muito forte. Você sente ele mexer e já acha que já tá na hora dele ficar com você, já tá na hora de você receber ele para ficar nos braços, acolher. O primeiro Dia das Mães dela vai ser com a família. Eu vou comemorar aqui com a minha mãe, minha avó, né, que no caso o Luiz tem bisavó, então assim, vai ser um processo de mãe de geração em geração. Então a gente vai ficar um domingo, vai almoçar, todo mundo em família, né, os sobrinhos, irmãos, cunhados, a família toda vai ficar junto. Já Joselma Guedes, mãe do pequeno Felipe, que tem apenas 19 dias de nascido, a emoção de vê-lo crescer dia a dia e a materialização do sonho de dar à luz a um filho tão planejado é infinita. Acho que de realização, né? É um sonho planejado. Me sinto muito feliz, muito realizada. Ver ele, ver o sorriso dele, estar alimentando ele, ver ele crescendo, é tudo de bom. Você ter o seu filho nos braços, acho que não tem palavras que descrevam, né? O que é esse sentimento. Mas o que é mais prazeroso é isso, é você olhar nos olhinhos dele, é ver ele bem, ver que ele está crescendo. O primeiro Dia das Mães de Joselma também será em família. Vai ser uma outra perspectiva, que eu antes só comemorava para minha mãe e hoje eu vou comemorar para mim também, né? Tá realizada com meu filho nos braços, um sentimento pleno de mãe, né? Super Esporte. Os ventos do litoral cearense sopram a favor dos esportes aquáticos. No kitesurf, uma nova geração de atletas tem representado muito bem o Ceará em competições nacionais. Prova disso é a trajetória de 2 irmãos campeões na modalidade. Igor e Bruno já se enfrentaram em finais de torneios, mas entre eles não existe rivalidade. Só mesmo muito incentivo para acumular conquistas no esporte. Por influência de um amigo, Sérgio estimulou os 2 filhos, um de 8 anos e outro de 13, a praticarem kitesurf.
Não deu outra. Os meninos logo se destacaram no esporte e hoje são campeões brasileiros. Bruno, hoje com 23 anos, conta como ele e o irmão Igor, hoje com 18, se apaixonaram pelo esporte. Foram uns amigos nossos de Portugal que passou e viu ele lá no Beach Park brincando, pulando na verdade, para cima e para baixo num brinquedo chamado Eurobang. E daí eles chamaram ele para começar a velejar e botaram ele para velejar na lagoa, lá na prainha. E ele começou a velejar e pegou uma prancha de surf mesmo, que ele surfava, e um kite, um foil, e andava de um lado para o outro na lagoa. E foi isso. Aí depois, logo em seguida, eu comecei a velejar também. Eu já surfava desde meus 4 anos de idade. Então eu vi ele velejando e comecei a velejar também. Os garotos colecionam troféus e medalhas. Igor é atual campeão brasileiro de kitesurfing na categoria Open. Bruno é vice-campeão brasileiro do esporte na categoria Pro. Ambos praticam a modalidade Kite Wave. Na maioria das vezes, eles participam dos mesmos campeonatos. Vamos saber como é competir com o irmão? Competir com o irmão acho que é a melhor sensação do mundo, porque na beira fica meu pai. Teve uma vez que a gente fez uma final junto, eu e ele, e o juiz, quando a gente saiu da bateria, meu pai no meio, meu irmão de um lado, eu de outro. E o juiz perguntou pro meu pai: Sérgio, qual foi dos dois foi o campeão? Meu pai pegou e levantou minha mão. Aí ele pegou: pode comemorar, Igor. E pra mim foi a melhor coisa do mundo. Pra mim é uma honra competir com ele, né? Ele tá velejando muito, vem treinando bastante. Apesar das oportunidades assim não ter sido bastante ainda pra ele, né? Porque ele tem muita experiência, tem muito talento. Assim, pra mim foi super divertido. O pai, principal incentivador e precursor da carreira dos 2 filhos, explica a emoção de vê-los campeões. Acho até bacana, porque eu, realmente na minha época eu pegava onda, era surfista a vida inteira foi sempre mal visto, era esporte de vagabundo, que não queria nada com os estudos, ia ser surfista, sempre jogaram isso na minha cara. Hoje eu vejo que o surf dá até dinheiro, eu vejo uma manobra do surf e o cara ganha milhões aí, só por causa de uma manobra. E realmente começaram cedo os meninos, eu ensinei eles, estava sempre no Beach Park, começaram no surf e hoje aí estão deslanchando aí no kite wave, que é o surf com a pipa. Quando perguntei por qual dos 2 filhos ele torce, ele sorriu e respondeu: que vença o melhor, né? Os 2 são bons e sabem o que faz dentro da água. Detentores de vários títulos, Igor e Bruno estão sem patrocínio, mas esperam ser logo apadrinhados para poderem participar do Campeonato Mundial de Kite. Atualmente a gente está sem patrocínio. Eu tenho um apoio da marca da Silva, que é a marca dos meus kites, tenho um apoio também de prancha, mas assim, patrocínio em si a gente está sem. Igor, e qual é o plano de vocês 2 para o futuro? A gente vem treinando bastante para competir todos os circuitos, principalmente o Mundial. A gente vem muito focado no Mundial, mas por conta de patrocínio está muito difícil. A gente queria patrocínio. Girl, I wanna lay you down. Girl, I wanna lay you down. Girl, I wanna lay you down. Aqui tem trabalho. Há 24 anos, a primeira escola de alfabetização formal foi fundada na comunidade dos Índios Tapeba, no bairro Capuã, em Caucaia. Um dos objetivos era fugir do preconceito sofrido pelos remanescentes dessa etnia nas escolas regulares do município. As primeiras aulas, repassadas embaixo de árvores na própria comunidade, hoje dão lugar a um espaço recém-inaugurado, com 3 salas de aula, biblioteca e capacidade para atender até 250 alunos. A solenidade de entrega do colégio começou com o toré, dança típica da comunidade indígena. A pequena Eduarda está ansiosa para o começo das aulas no novo prédio da Escola Conrado Teixeira. Ela e mais 250 curumins, como são chamados os pequenos tapebas, agora têm um espaço apropriado para assistirem às aulas. Você está feliz com esse prédio novo? Tá, muito. O que você achou desse prédio novo? Muito bom, porque tem livro para ler, tem um bocado de coisa. Estudar, escrever, aprender a ler. Antes eu não estava aprendendo a ler, agora estou conseguindo aprender um pouquinho, soletrar.
inaugurada a escola Ensino Diferenciado. A escola foi batizada em homenagem a Conrado Teixeira, avô da atual diretora. Quando fundada, as primeiras aulas eram realizadas embaixo de um cajueiro. Bom, quando nós iniciamos embaixo do pé de árvore, né? Depois nós conseguimos um prédio da comunidade que servia como lavanderia comunitária, que foi desativado quando faltou a água do poço, e nós tiramos as pias, reformamos e fizemos, por nossa conta, dividíamos as divisórias, e aí funcionava assim, com as divisórias nas 3 salas, com as divisórias, providenciamos uma cozinha, biblioteca não tinha, era tudo assim. Então, depois nós conseguimos com a ONG uma ajuda para um prédio, que funciona do outro lado, que é um prédio na arquitetura indígena, e aí o infantil fica todo lá, né? E aqui fica o fundamental. Hoje nós atendemos 250 crianças, e aí como o prédio estava em situação precária, a gente recorreu ao município, né? E daí o prefeito, né, junto à Secretaria de Educação, foi feita a visita, mandaram os engenheiros, daí foi construído esse espaço aqui. Ainda de acordo com Margarida, com a escola dentro da comunidade, as próximas gerações tapebas terão a oportunidade de serem alfabetizadas enquanto mantêm contato com a cultura de seus antepassados. A importância é porque eles estão tendo contato direto com os familiares, e todo o repasse da cultura, a vivência, e cultura não se ensina, cultura se vive. Então a vivência é feita nos momentos, né? É tanto que no nosso calendário escolar tem todas as festas, festividades. Então, para que nossa cultura não se perca, de fato, de vez, nós temos que preservar. E a escola diferenciada, ela é uma forma também de preservar a cultura do povo tapeba. Por dentro da lei. Quando o orçamento aperta, um empréstimo pode ser a saída do sufoco. Comprar material escolar, garantir a matrícula dos filhos na escola ou até comprar um imóvel. Tudo isso pode ser resolvido com dinheiro extra, mas é importante ficar atento às orientações dos especialistas antes de assinar qualquer contrato. Olá, Juliana. Hoje nós estamos aqui novamente com o Dr. Ismael Aragão. Olá, Dr. Ismael. Seja bem-vindo ao nosso Por Dentro da Lei de novo. Juliana, hoje ele vai esclarecer dúvidas sobre empréstimo. Dr. Ismael, o brasileiro ele costuma fazer empréstimo para várias finalidades, né? Comprar um imóvel, abrir um negócio. O importante na hora de fazer o empréstimo é fazer o empréstimo consciente e fazer o bom uso desse dinheiro. Ok, vamos conferir a primeira pergunta. Existe idade mínima para fazer empréstimo? O empréstimo é um contrato e, como todo contrato, a pessoa tem que ter a idade mínima que a lei exige, ou seja, 18 anos. Doutor Ismael, se existe idade mínima, tem também uma idade limite? Não, não existe uma idade limite. Qualquer pessoa civilmente capaz pode contrair o empréstimo. Ok, então vamos conferir a segunda pergunta. Se a pessoa que fez o empréstimo falecer, quem é que vai pagar a dívida? A maioria dos contratos de empréstimo contém uma cláusula de seguro, justamente para prevenir em caso de falecimento. Se o contrato de empréstimo não tem essa cláusula de seguro, então a massa falida, os bens do devedor vão ser utilizados para o pagamento desta dívida. Doutor Ismael, e existem casos que essa cláusula pode não vir no contrato escrito? Pode existir alguns casos que essa cláusula não tem no contrato escrito, mas existe o valor na prestação. Além do valor principal, vai ter lá um valorzinho do seguro, que é justamente para prevenir em caso de falecimento. Ok. Vamos para a terceira pergunta, então. Qualquer pessoa pode fazer o empréstimo? Bom, como já foi dito anteriormente, a pessoa para contrair o empréstimo tem que ter no mínimo 18 anos e estar plenamente capacitado para todos os atos da vida civil. É a chamada capacidade civil. Vamos conferir a próxima pergunta. Como eu posso negociar se os juros for abusível? Sempre que você contratar um empréstimo, fique bem atento aos juros que vai ser colocado no contrato. Se esse juro for muito elevado, você tem duas opções: renegociar com a instituição financeira ou procurar a justiça para fazer uma revisão desse contrato. Doutor Ismael, vamos conferir a última pergunta? Posso perder algum bem material caso eu não consiga pagar o empréstimo? Geralmente, ao assinar um contrato, a financeira exige algumas garantias. E, evidentemente, que se você não honrar o compromisso, a financeira pode lhe cobrar na justiça e, se você tiver bens suficientes, esses bens serão usados para o pagamento da dívida.
Ok, doutor Ismael, muito obrigado por participar mais uma vez do nosso quadro Por Dentro da Lei e até a próxima. É comédia, Mar! Toda semana ele vem cheio de inspiração para fazer você sorrir. Chegou a hora do Marmita. Oi, negada! Tá no ar! É comédia, Mar! Muito feliz, manda um abraço pra você que tá curtindo o programa de segunda a sexta, e às terças e quinta. Não esqueça, tem É Comédia, Mar! Aqui pelo seu canal 26, TV Metrópole. A companhia aérea contrataram 2 novos pilotos. Esse voo tinha no máximo uns 580 passageiros. Os passageiros entraram na aeronave, quando de repente lá vem as 2 aeromoças carregando os 2 pilotos cegos. Os passageiros olharam assim, o cego? Aí a aeromoça, porque a companhia está abrindo espaços para pessoas com deficiências especiais. Mas esses 2 pilotos são os melhores da companhia. E os passageiros ficaram integrados, né? Ficaram olhando pro outro sem entender nada. Mas entraram no avião e de repente o avião começou a pegar velocidade para subir, para pegar voo, né? Aí a pista reta começou. E os passageiros olhando um pro outro e nada do avião subir. E eles começaram a se aperrear e já tava terminando a pista e o pessoal começou a gritar. O avião subiu. Aí o avião lá no alto, o piloto olhou pro outro, cego, aqui olha. Diz, rapaz, num dia que essa tripulação aí não gritar. Tchau, negada! É comédia, Mar! Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego na região metropolitana. A Casa do Trabalhador realiza seleção nas mais diferentes áreas. Boas chances, por exemplo, para caixa lotérico, pedreiro, costureiras de máquinas industriais. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje é o contato da Polícia Militar, 3342-1234. E para falar com a delegacia da Jurema é só ligar 3294-7884. E você que assiste ao programa Notícias da Gente, não pode perder na próxima sexta-feira o debate que vamos promover sobre a emancipação da Jurema. Nós vamos contar com a participação de autoridades e especialistas no assunto. Por hoje é só, mas amanhã a gente tem um encontro marcado aqui ao 12:30 com reapresentação às 8 da noite. Muito obrigada pela companhia. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.